Fala pessoal, tudo bem? Como é que estão? Professor Juliano Viegas na área. Vim aqui, galera, da AFA, fazer a resolução do primeiro simulado que tivemos, isso mesmo. Vamos analisar, discutir um pouco as 16 questões que caíram, certo? Então vamos lá. Inicialmente, veio o texto 1, Amar não é aceitar tudo, por Mário Sérgio Cortella. Um belíssimo texto, tá? Pessoalmente falando. Uma das coisas que mais fiz como educador de meus filhos foi tirar o encanto da droga ilegal. Já aqui, galera, na primeira estrutura já aparece sobre o que trata o texto, né? Já nesse primeiro período, a gente já tem uma ideia, aliás, a metade do primeiro período, porque ele termina aqui, né? Já temos a ideia exata do que vai ser tratado no texto, do que vamos discutir. Aí nisso, já vamos ter a questão 1. Sobre a relação do título com o texto, certo? Aqui acabei de fazer a leitura, deixa eu voltar aqui, Amar não é aceitar tudo. Nós vamos ter, vejam só, pode-se afirmar que a preocupação do autor na condição de pai é quanto, aí entra as alternativas, ao uso de droga ilegal, ao comportamento feito manada, a uma conduta mais consciente, ao amor que aceita tudo. Bom, esse amor que aceita tudo vai totalmente contra o título, né? Então a letra D com certeza está fora. Turma, com certeza a questão 1, letra A. Como eu disse ali, frisei, né? Já no primeiro período a gente já encontra sobre o que o autor quer falar, sobre qual é a intenção dele nessa aplicação da estrutura, Então questão 1, letra A de Azambuja, ao uso de droga ilegal, com toda a certeza. Questão de número 2. Considerando as afirmações referentes ao texto 1, marque verdadeiro, marque V de verdadeiro ou F de falso, depois assinale a alternativa correspondente, precisamente de cima para baixo. Aí vão entrar as afirmativas, vejam. E aí vamos ter as estruturas. Olha aí. Na primeira parte do autor, o autor não se utiliza de recursos linguísticos para interagir com o interlocutor. Galerinha, sempre, pessoal, prezados e caríssimas, circulem esses não que aparecem, certo? Sublinha, chamem a atenção, porque às vezes passa batido e aí tu acaba marcando a afirmativa onde que era para marcar a negativa, como neste caso. Então, ele não se utiliza de recursos linguísticos, né? Aquelas figuras de linguagem são recursos linguísticos, por exemplo. Não, o primeiro parágrafo, que não é muito extenso, ele não é formado só ou tem somente esses recursos. Por isso, que a primeira vai ser verdadeira. Sendo assim, galera, a gente já consegue eliminar a letra C. Por exemplo, a C já está fora. Vamos à segunda. Sou forte quando consigo ter uma conduta consciente, em que faço o que faço porque decido o que fazer. O autor refere exclusivamente ao seu comportamento no dia a dia, às suas vivências? Não, ele não está falando isso referente às vivências, e sim ao uso de substâncias ilícitas, ações ilícitas também, a gente pode estender um pouco a ideia do texto. Ele não está falando nas vivências dele, ele está dando, exemplos para todos nós, que a gente deve fazer aquilo que, queremos fazer. Então, a segunda é falsa. Bom, então quer dizer que a letra A está fora, ficamos entre a B e a D, turma. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então a última vai nos ajudar a responder. O emprego da primeira pessoa do singular permite-nos mais veracidade aos fatos de aproximação entre o locutor e o interlocutor do texto, que somos nós? Sim! Por isso, questão número 2, letra D, Dinamarca. Verdadeiro, falso e verdadeiro. Sim, dá aquela pressão, ele faz aquilo ali mesmo, o que ele está pregando, proíbe os filhos, educa os filhos, repreende os filhos para que não usem substâncias ilícitas. Questão de número 3, com relação ao emprego do pronome oblíquo, pronomes oblíquos pessoais, ou, alhe, me, te, no, se, certo? Vamos ver como é que funciona. É possível observar o registro de linguagem coloquial. Linguagem coloquial é aquilo que a gente usa na fala todo dia, socialmente, certo? Entre a família ali, familiarmente, sem o uso da regra gramatical. Então, qual dessas é que não obedece à regra gramatical? Aí, turma, aqui na letra A, o T é o pronome oblíquo. Na letra B, o me é o pronome oblíquo.
Na letra C, o me, de novo, é o pronome oblíquo. E na letra D, o a é o pronome oblíquo. E o que não segue aqui a norma padrão é a letra D, Dinamarca. Certo? Entrou E, peço desculpa, mas é a letra D. Não tem E, né, turma? Então, letra D. Pra gente não precisar parar o vídeo, letra D, Dinamarca, certo? Ó, esse que puxa o A para antes do verbo. Vamos lembrar que sempre as palavras ques, seja a conjunção ou pronome relativo, ele sempre vai puxar o pronome oblíquo para antes do verbo. Ou as conjunções subordinadas, ou os advérbios, né? Isso se estuda muito na colocação pronominal. Então, letra D, Dinamarca. Questão 4. Considerando o contexto em que estão inseridas as palavras sólidas, delitos e banalize, poderiam ser substituídas sem prejuízo de sentido e de correção ao texto nessa mesma ordem por, ó, qual dessas 4 estruturas, certo? Mantém a mesma ideia, vejam, letra D, Dinamarca. Sólida, sinônimo de consistente, delitos, infrações, quem comete um delito comete uma infração, e vulgarizar, banalizar. Com toda certeza, letra D, Dinamarca. Questão de número 5, pessoal, olha só. Analise as afirmações sobre o sentido e a formação das palavras no texto. Ó, há uma relação de sinonímia entre encanto e prazer? Sinonímia, logicamente, estamos falando do sinônimo, certo? Para quem não lembra, estamos falando do sinônimo. Tem a mesma ideia? As palavras absolutamente, antiética e antipedagogia têm o mesmo prefixo, ó, a aula lá de formação de palavras. Encantador é uma derivação prefixal, ou seja, ele tem um prefixo aqui. O vocábulo adverte na linguagem coloquial, ou seja, naquela que eu uso para falar sem me preocupar com as regras. Ocorre o acréscimo de um fonema vocálico? Para entender isso, ó, quando eu não falo adverte, que seria a pronúncia correta, e sim adi, a gente coloca um i a mais aqui, turma. Então sim, na linguagem coloquial ocorre esse acréscimo, só para deixar essa 4 bem clara. Aí a banca pede isso aqui, ó. Quais estão incorretas? Cuidado, galera, para marcar as incorretas, perfeito? Ó, 2, 2 e 3, 1 e 4, 3 e 4. Bom, sabemos que a 4 está certa, porque há esse acréscimo. Então a C e a D estão fora. Eu já sei que a 2 está errada, porque é o que sobrou, ó. De novo, raciocínio. Sabendo eu que a 4 está totalmente correta, porque sim, há o acréscimo do I ali, eu vou eliminar, ó, a C e a D, onde marca 4, porque é para eu marcar as incorretas. 2 está incorreta, absolutamente não tem o mesmo prefixo, ó. Absolutamente não tem o prefixo de ante. Ante quer dizer contra, né? Absolutamente nem tem prefixo nenhum. Agora a 3. Encantador é uma derivação prefixal? Não, encantador vem de encantar. Ela é uma derivação sufixal. Por isso, questão 5, letra B, Brasil. Beleza, turma? Questão de número 6. O vocábulo cuja acentuação gráfica segue a mesma regra observada na palavra óbvio, né? Separando óbvio até o B, óbvio. Nós vamos ter uma paroxítona em ditongo crescente, é isso que acontece. E essa mesma regra vai acontecer, ó, em conveniência. Ó, o em se separa do cia, paroxítona em ditongo aberto. Por isso, questão 6, B, Brasil. Fechou? Barbado? Tem que estudar, turma. Tem que ler bastante, certo? A regra de acentuação pra gente não errar essas questões aí. Texto 2, ó. Leia atentamente o texto 2 e responda as questões de 7 a 12. Vem o texto, eu botei ali um parágrafo, ó. Com franqueza, estava arrependido de ter vindo, agora que ficava preso, ardia por andar lá fora e recapitular o campo e o morro. Pensava nos outros meninos vadios, o Chico Telha, o Américo, o Carlos, das escadinhas, a fina flor do bairro e do gênero humano. Para acúmulo de desespero, via através das vidraças da escola, no claro azul do céu, por cima do morro do Livramento. Um papagaio de papel alto e largo preso em cima de uma corda. Papagaio é aquela pipa, né? Que bojava no ar. Uma cousa, que é coisa, antigamente se falava, escrevia muita cousa, né? Soberba. Eu na escola, sentado, pernas unidas, com o livro de leitura, a gramática nos joelhos. Foi um bom bem-vir, disse eu ao Raimundo. Não diga isso, murmurou ele,
Muito bem, um belo texto, bem legal isso aí. E aí vem a questão 7. Indique o segmento, galera, que completa de acordo com o texto o enunciado formulado a seguir. No trecho transcrito, o narrador personagem é o menino que relata, ó, por isso que eu fiz a leitura, pra gente entender a questão de número 7, certo? Ó, qual é o problema ali? O que que acontece? Acontece que ele ficou de castigo. Galera, acabou a aula e ele ficou, certo? Ó, as dificuldades que experimenta nas aulas de leitura, não. O desespero por não possuir um papagaio de papel? Não. Os temores de ficar de castigo sentado, os livros no joelho? Sim. Suas emoções em um dia de escola? Não. Ele está relatando que ele ficou de castigo, via todo mundo lá fora, principalmente empinando pipa, né, como se diz aqui no sul. Então, galera, questão 7, letra C, Canadá. Questão de número 8, olha aí. Indique o segmento que completa de acordo com o texto o enunciado formulado a seguir. O menino se confessava arrependido de ter vindo porque... Olha aí. Ó, temos as 4 alternativas. Outros meninos vadios passariam a chamá-lo de bobo? Não gostava que os outros meninos empinassem o papagaio de papel? Não. Preferia ter ficado com os outros meninos a brincar na rua. Tivera de cumprir a promessa que viria feita a Raimundo. Com toda a certeza, ó, preferia ter ficado com os outros meninos a brincar na rua. Certo? Então, questão de número 8, letra C. Arrependido de ter vindo. Vejam só. Letra C, Canadá. Bem simples, né? Não é uma interpretação tão difícil assim. Questão de número 9. Indique a letra que não apresenta uma relação semântica, sentido, correta entre os termos emparelhados. Ó. Menino narrador é quem se arrependeu por ter vindo. Menino narrador preso de uma corda imensa. Papagaio de papel, uma coisa soberba. Papagaio de papel bojava no ar. Ó. Qual dessas aqui que não fecha? Ó, quem é que... O menino estava preso numa corda imensa? Não, né? Por isso, B, Brasil. Não era ele quem estava preso a uma corda imensa, mas sim o papagaio de papel. Então, aqui não apresenta uma relação de sentido dentro do texto. Na questão 9, com toda a certeza, letra B, Brasil. Toda a certeza. Questão 10, turma. Olha só. Entrando. Assinale segmento que pode substituir no texto, sem prejuízo da significação original, o trecho. Ardia por andar lá fora. Lembra que ele estava de castigo na escola ali, de joelhos, né, com os livros aos joelhos? Queimava de raiva por estar preso? Não. Ansiava por estar lá fora? Fervia-me para caminhar pelas ruas? Recapitulava para saltar para a rua. Ardia por andar lá fora? Esse ardia com toda a certeza remete a que o menino estava ansioso. Ele queria sair dali. Por isso, com toda a certeza, a questão 10, B, Brasil. Não demonstrava raiva por estar preso, arrependimento, sim. Recapitular para saltar, não recapitulava nenhuma, porque ele não fez a ação ainda, então não tem como recapitular. Então, questão 10, letra B, Brasil. Questão de número 11, turma, olha só. Analisa as assertivas. As palavras através e céu são acentuadas pela mesma regra? Deixa eu já colocar ali, ó. Quais estão corretas? É importante a gente sempre ler isso aqui para saber o que a prova quer. O que a banca quer? Quer que nós marquemos as corretas ou incorretas? Então, cuidado, galera. Dica. Quando vierem essas questões de Romanos 1, 2, 3, 4, por exemplo, leiam, antes de ler as assertivas, leia o que a banca quer, porque às vezes ela quer incorreta e a gente não vê. Passa batido, certo? Ó. Então vamos lá. Através, oxítona e céu, regra do ditongo aberto. Não são acentuadas pela mesma regra. Então a 1 tá fora. Questão de número 2. Questão não, assertiva 2. As palavras franqueza e arrependido possuem nessa ordem 2 dígrafos? Franqueza, eu tenho o AN, dígrafo vocálico, e eu tenho o QU. Arrependido, 2 R's e o EN. Então a 2 está certa. Cada palavra, franqueza e arrependido, cada uma possui 2 dígrafos. 3. A palavra livramento apresenta um encontro consonantal e um dígrafo vocálico? Bom, livramento, estão vendo o V e o R ali? Encontro consonantal.
E o dígrafo está no EN ali, ó, o dígrafo vocálico. Nunca se esqueçam dos dígrafos vocálicos. An, en, in, on, certo? Lembrando que an e en vira ditongo em final de palavra. Então a 3 está certa também. Ó, apresenta um encontro consonantal e um dígrafo. Muito bem. 3 correta. Número 4. A separação silábica da palavra papagaio é papagaio? Não. Não. E o vocábulo joelhos possui um hiato? Sim, possui um hiato. Joelhos. Essa parte aqui tá certa. Joelhos possui um hiato. Mas papagaio, o i fica antes. Aquela velha regra lá da 3ª série. Quando o i, lembram, aliás, quando o i não tiver acento, ele sempre fica com a vogal anterior. Então é papagaio, papagaio, certo? Por isso, turma, letra B, Brasil. Questão 11, B, Brasil. Questão 12. A seguir são feitas 3 afirmativas. Ó, aí Romanos 1, ó, o que ela, ó, quais estão incorretas? Isso aqui que tem que cuidar, turma, perfeito? Quais estão incorretas? Então vamos lá. A palavra papel, foneticamente, apresenta um ditongo decrescente? Foneticamente, ela apresenta um ditongo decrescente? Papel U. Papel U, ó. Tá papel, ninguém fala papel, fala papel U. Então esse L vai fazer o som de U ali, certo? Os vocábulos perna e imensa apresentam encontro consonantal? Sim, R e o N. Deixa eu ver o imensa não. Então a 2 está errada, ó. A 2 vai entrar na resposta. A 2 não fecha. Os vocábulos perna apresentam encontro consonantal? Perna tem. Imensa não tem. Porque esse en aqui vai formar um ditongo. Ditongo não, perdão, um dígrafo vocálico. Agora fechou. Telha, escadinhas e bairro apresentam nessa ordem 4, 9 e 5 fonemas. Ó, telha, 1, 2, 3, 4. Correto. Escadinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Correto. Bairro, 1, 2, 3, 4, 5. Então a 3 está correta. Ó, lembrando que é para marcar as que estão incorretas, e é por isso que a gente vai marcar a letra B, apenas a 2. A 1 e a 3 estão corretas, turma, porque papel U, ó, o L faz som de U, então ele apresenta um ditongo decrescente. Fechou? B, Brasil, com certeza, já que é para marcar as incorretas. Se fosse para marcar as corretas, seria 1 e 3. Muito bem. Texto 3. Vem a tirinha, olha só, do Armandinho. Amar não é egoísmo nem posse, nem satisfazer a própria vontade. Amar é querer bem ao outro, é generosidade. Ó, questão 13. Sobre a construção do texto, pode-se afirmar que, ó, quais estão corretas, certo? E é por isso, letra D, Dinamarca, 2 e 3. As personagens não dialogam sobre o que amar. Essa é a mais lógica, né, turma? Com certeza essa tá fora da estrutura. Então essa questão 13 aí, sem perder muito tempo, bem simples para acertar. Texto 4, ó. A vida fica muito mais fácil se a gente sabe onde estão os beijos de que precisamos. Saudoso e grandioso Mário Quintana. Questão 15, penúltima questão da prova. O texto 4 é uma postagem vinculada em redes sociais cujo objetivo é... Ó, qual dessas aqui marca o objetivo da estrutura? Ó, o texto 4 vinculado em redes sociais com o objetivo de incentivar atitudes afetivas como forma de boa convivência. Mas é com toda certeza, né? Não precisaria nem ter inscrição. Só a imagem ali, certo? Já nos remete a essa resposta. Letra D, Dinamarca. Questão 16 e última da prova agora, olha só. Marque a alternativa em que o vocábulo mais tem o mesmo valor semântico. Aqui está o segredo, ó, do que foi apresentado no texto acima. Vamos lá, ali no texto acima, certo? Daqueles versos de Mário Quintana, o mais, ele está como um advérbio de intensidade e se refere ao adjetivo fácil. Ele está intensificando o adjetivo. Perfeito? Então, por aí é o caminho para a gente entender essa resposta. A letra D, vou começar já direto na D, porque é a primeira que a gente vai eliminar. Por quê? Devemos incentivar muitas pessoas a terem muitos atos.
O que eu estou fazendo? Estão vendo que o mais aqui equivale a muitos e muitas? Ou seja, ele não é um advérbio como lá na expressão mais fácil. Ele é um pronome indefinido. Então a D está fora. A letra A, ele é um advérbio. Na letra B, ele é um advérbio. E na letra C, ele também é um advérbio. Tudo bem, professor? Eles são advérbios. Mas qual é a diferença? Aí vocês vão marcar pela relação. Lá na frase do enunciado, mais fácil, o advérbio intensifica um adjetivo. Então vocês vão marcar a alternativa que tem essa mesma ideia. Por isso, questão 16, B, Brasil. Sou forte quando consigo ter uma conduta muito consciente. Aqui, ó, tá intensificando o adjetivo consciente, certo? Olha só, que caracteriza a conduta. Na letra A, ele caracteriza um verbo, então, relação diferente. Na letra C, ele caracteriza uma comparação. Algumas pessoas são mais éticas do que outras são. E lá não tem uma ideia comparativa, eu tenho apenas uma referência a um adjetivo único, certo? Para deixá-lo superlativo, como se diz. Então, superlativo analítico. Então eu vou marcar também um superlativo analítico na letra B, Brasil. Esse era o caminho para poder responder essa letra B. Difícil sim, porque tu tem que cuidar. Pô, mas todos são advérbios. A questão não pede para classificar a palavra, né? Classe gramatical, mas sim a que tem a mesma relação na frase dada. Como ela se refere a um adjetivo, tem que marcar outra que só se refira a um adjetivo. Beleza, galera? Então fechou. Aí. Chegamos ao fim, então, da nossa resolução AFA. Bons estudos e vejo vocês no próximo simulado. Tchau!